Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu o meu mandamento e observa, esse me ama. Ora, quem me ama, amará e será amado pelo meu Pai. Eu e o meu Pai o amarei e me manifestarei nele. Palavra da salvação. Filhos amados do coração, nesse dia em que nós comemoramos o Dia das Mães, a palavra de Deus tem a liturgia traz para a gente uma palavra muito significativa, duas palavrinhas especiais. Aliás, podemos até pensar em três, uma que já foi dita outro dia aí, mas hoje a liturgia vai falar sobre o amor, sobre o Espírito Santo e também sobre a permanência, o permanecer. São dons muito especiais que as mamães colocam em prática toda a vida. Então, no Evangelho, Jesus Cristo vai dizer sobre o amor. Aquele que me ama, ele obedece ou pratica as minhas leis, as minhas palavras, a minha palavra, é obediente, guarda os meus mandamentos. E o Senhor vai prometer para nós o Espírito Santo. Nós estamos nesses dias assim em preparação para Pentecostes, né? Daqui a alguns dias, inclusive vamos começar a novena de Pentecostes aqui já na sexta-feira que vem, dia 15. Do dia 15 ao dia 23 teremos aqui a novena de Pentecostes, que é quando vem o Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo derramado sobre os apóstolos saem para pregar, para anunciar. Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos um texto que já é no livro dos Atos dos Apóstolos, que já é um pouco depois dos apóstolos terem recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Então a gente ouviu hoje aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, o momento em que Filipe vai a Samaria para anunciar a palavra de Deus. Quem era Filipe? Filipe foi um daqueles 7 diáconos ordenados. Quando a gente ouviu no último final de semana a angústia dos apóstolos de Jesus, eles queriam anunciar a palavra, tinham urgência em pregar a palavra, tinham recebido o Espírito Santo e tinham que ir por todas as regiões, mas eles tinham também que praticar a caridade, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, não estavam dando conta de tudo. Então Deus inspira, eles rezam, escolhem 7 homens de boa reputação, entre eles estava Estevão, o primeiro diácono martirizado, e Filipe. E Filipe desce agora para Samaria e vai anunciar. Você vai lembrar comigo que os samaritanos não se davam com os judeus, com o povo de Deus. Lembra quando Jesus vai no poço de Jacó tirar água e tem lá a mulher samaritana? Eles nem conversam, porque samaritanos e judeus não se davam. E o Filipe vai lá anunciar para o povo da Samaria. E muitas pessoas, muitos samaritanos, vão ouvindo as coisas que Filipe diz, vão crendo, vão acreditando, vão seguindo. As multidões começam a prestar atenção às coisas que Filipe dizia, e eram unânimes e escutavam, pois viam os milagres que aconteciam através da palavra de Filipe.
De muitos possessos saíam espíritos maus, numerosos paralíticos e aleijados começam a ser curados, e os apóstolos que estavam em Jerusalém, depois que eles sabem daquilo que está acontecendo na Samaria, que o povo da Samaria está acolhendo a palavra de Deus, eles enviam para lá dois dos 12 apóstolos. Quais foram os dois que foram para Samaria? Pedro e João. Pedro e João, Pedro, grande líder, primeiro papa, e João, o discípulo amado, vão os dois para Samaria. E quando eles chegam na Samaria, eles começam a orar pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque eles ainda não haviam sido batizados no Espírito, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. E então Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Essa grande graça da imposição das mãos, que não se perdeu, que continua valendo, e que às vezes é tão negligenciada, e nós mesmos, os padres, tão pouco motivamos, às vezes na nossa assembleia. Reze pelo irmão que está do seu lado, impõe as mãos, e é pela imposição das mãos que o Filipe foi ordenado, é pela imposição das mãos que os discípulos foram ordenados, os apóstolos, que eu fui ordenado, que o diácono Osmar e o diácono José Augusto foram. Quantas mamães hoje nós celebramos o Dia das Mães? Quantas mamães, às vezes talvez até algumas de vocês aqui, em alguma situação de doença, de dor do filho, a mamãe vai lá, está com dorzinha na barriga, coloca a mãozinha na barriga do bebezinho, começa a rezar por ele. Está com dorzinha de cabeça, bota a mãozinha na cabeça da criança. Quantas mamães impõem as mãos para abençoar? Te abençoo meu filho, dorme em paz. Te abençoo meu marido. Os esposos também, te abençoo meu filho, te abençoo minha esposa. E impondo as mãos, pela imposição das mãos é transmitida essa graça. É preciso que a gente continue fazendo esses gestos, esses sinais de impor as mãos sobre os nossos bebezinhos, nossos filhos, nossa esposa, sobre a nossa casa, sobre o nosso carro, sobre os nossos bens. Ganhou um presente de alguém e impõe as mãos sobre esse presente que você ganhou. Ganhou uma imagenzinha, ganhou um livro, ganhou uma Bíblia, ganhou uma geladeira, vai colocar dentro de casa, impõe as mãos, pede que Deus abençoe, que livre de qualquer negatividade, de qualquer mau desejo, de qualquer trabalho escravo que tenha sido feita aquela obra. Impor as mãos. E aí, filhos queridos, olha o que acontece. Os discípulos chegam, Filipe está anunciando, os Pedro e João vão lá e impõem as mãos, e grande alegria se apodera daquela cidade. Há uma grande alegria pela palavra de Deus que é anunciada e pelo Espírito Santo que vem. Nós vamos lembrar, filhos queridos, estimados do meu coração, quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Maria chega, saúda Isabel, e o que acontece? A criança pula de alegria no ventre de Maria. O Espírito Santo está presente. Onde o Espírito Santo está, há alegria, a verdadeira alegria. Agora, filhos amados, a palavra de Deus também traz essa graça. A imposição de mãos também traz essa graça. O batismo traz essa graça. Eles foram batizados quando chegou João e Pedro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no texto do Evangelho, aí a gente volta um pouquinho antes desse tempo aqui da Samaria, antes do Filipe. Jesus Cristo, no texto do Evangelho, está naqueles tempos de despedida, os discursos de despedida. Ele diz aqui, capítulo 14 de João, ele diz assim, pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. É aquele tempo de despedida de Jesus. Ele está preparando a assembleia, e aí o que ele diz? Mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar sobre vocês um outro defensor, o Paráclito. Essa palavrinha defensor, Paráclito, é mais do que um defensor, que a origem dessa palavrinha Paráclito é assim como se fosse alguém que é enviado, alguém que é enviado para nos defender, para nos proteger. Um defensor foi enviado por Deus para nos defender. Quem é esse enviado por Deus para nos defender? O Espírito Santo. O Senhor Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos. Isso é fantástico, porque os discípulos, os apóstolos, eles estão meio angustiados com esse medo, e o Senhor Jesus diz, mas eu não vou deixar vocês. Veja, filhos queridos, que é importante entendermos uma coisa.
O Senhor Jesus não está prometendo a ausência de sofrimento, não está prometendo ausência de dor, não está prometendo ausência de tribulação. Ele está prometendo uma presença. Eu estarei com você na dor, estarei com você no sofrimento, estarei com você na tribulação. Essa é a grande diferença. Ele está prometendo uma presença. Não vos deixarei órfãos, enviarei um outro defensor. E agora olha que fantástico que é isso. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E quem me ama será amado pelo Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito defensor que eu vou mandar para que permaneça sempre com vocês. Esse é o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, mas vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e porque ele está dentro de vós. É texto bíblico. O Espírito está dentro de vós, para que você entenda, diz Jesus, que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Veja, filhos queridos, e se a gente volta um pouquinho atrás, nos outros domingos que a gente participou da Santa Missa, a gente vai ver que Jesus vai revelando essas coisas, ele vai dizendo por que ele revela. Em João 10:10 ele diz para que você tenha vida e vida plena. Em João 15:11 ele diz para que a minha alegria esteja com você, a vossa alegria seja completa. E hoje ele testifica isso. Vai enviar sobre você um defensor, e esse defensor habita em vós, está dentro de vós, é o Espírito Santo. E aí, filhos queridos, para que nós entendamos que Deus está no Cristo, está em Deus, Deus em Cristo e Cristo em nós. E o Cristo é trindade, é Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas num único Deus. Somos habitados pelo Espírito Santo, que mora em nós, para nos defender. E quantas vezes a gente esquece, negligencia, a gente é capaz de sair um dia todo para trabalhar sem pedir uma vezinha o Espírito Santo. A gente é capaz de fazer escolhas, a gente é capaz de comprar a casa onde a gente vai morar sem pedir a opinião do Espírito Santo. Você não vai acreditar nisso que eu vou dizer agora, mas tem gente que escolhe o marido para casar, tem gente que escolhe a esposa para casar e não perguntou para o Espírito Santo se é aquela pessoa. Tu já pensou no risco que está correndo? Barbaridade! Como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Decide a pessoa que vai acompanhá-la pelo resto da vida e não pergunta para o Espírito Santo se é essa pessoa? Veja, filhos queridos, o Espírito habita em você para defender você, para que você tenha vida plena, vida abundante. É uma graça muito grande. Deus capacita para que você entenda que Ele habita em você. E aí o Senhor termina dizendo, aquele que me ama, ouve a minha palavra, põe em prática os meus mandamentos. Então, de Jesus Cristo, de Deus, não é suficiente a gente amar só dizendo, eu te amo, Jesus. E se a gente coloca em prática os mandamentos de Deus, a gente nem precisa dizer que ama, Ele já sabe. Então, para amar a Cristo, é preciso caminhar no seu caminho. O Espírito Santo habita em vós. Vou pedir uma gentileza para você. Olha para quem está do teu ladinho e diz, o Espírito de Deus habita em você. Diz isso. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Creia nisso. Creia nisso. Não saia mais de casa sem levar o Espírito Santo junto. Sem pedir Espírito Santo, luz divina, iluminai-me. Não tome mais uma decisão sem pedir o Espírito Santo. Não compre mais um carro novo sem pedir o Espírito Santo. E nem escolha a pessoa que vai ficar com você o resto da vida sem pedir o Espírito Santo. É como diz a propaganda do Dimas, lá fora o risco é seu. Corre atrás aí do Espírito Santo. Vou mandar depois o vídeo da missa lá para o Dimas e pedir um merchan.